empresário do Michael, que ele vai ter que ver se esses 5% vão sair do goianense, que tem 5% em cima do Michael, ou então dos 20% que o staff do jogador tem. Então, por hora, a decisão está com o empresário. O Flamengo deu esse prazo até meio-dia, por isso, em alguns instantes, nas próximas horas, a gente deve ter alguma notícia, alguma novidade. O Flamengo está bem tranquilo, né? Está bem tranquilo, já acertou com o Goiás, falou que não vai fazer nenhuma loucura, então fica esperando somente o empresário. O Michael, é bom lembrar, ele se reapresentou normalmente ao Goiás, tem contrato vigente, foi até elogiado aqui pelo Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, falou normal ele se apresentar, mas a gente deve ter algumas novidades aí já nas próximas horas, viu, Cereto? Segura aí, Bruno, segura um pouquinho aí que a gente já volta com você. Deixa eu pedir pro PC, que me ajuda a fazer conta, PC. Sim. São 34 milhões de reais a proposta do Flamengo para a contratação do Michael. Isso já convertendo o euro para o real. Por 80% dos direitos econômicos, né? Os outros 20% se dividem entre o Michael, empresário, e o Goianésia. O Goianésia que é o clube revelador do Michael. Então o Goiás tem que pegar o dinheiro e repassar 5% para o Goianésia. E é por isso que o Goiás está pedindo um pouquinho a mais. Quer dizer, são 500 mil euros a mais, que dá o quê? 2 milhões e pouco de reais, né? 2 milhões e meio de reais. Sim. O que no futebol é dinheiro de cachaça. Mas é a história da divisão da pizza. Né? É negociação, né? Negociação. É negociação. E é claro que o Flamengo, embora tenha uma situação financeira que lhe permita fazer esse tipo de investimento, e investimentos como fez no ano passado, quando trouxe a Arrascaeta, onde também gastou dinheiro, o Flamengo não rasga dinheiro. Então, o Flamengo, nessa negociação, conduzida pelo Marcos Braz e pelo Bruno Spindel, o Flamengo tem que defender os interesses do clube. Não é porque você tem capacidade de investimento que você vai virar um perdulário. Quanto é? Tanto, então tá bom, leva. Não, não é assim. E me parece que a postura do Flamengo é a mais correta, de vamos negociar, vamos conversar, vamos esticar essa corda até onde puder. É um investimento alto que o Flamengo está fazendo, independentemente da capacidade financeira. O Flamengo tem um histórico de ter, ano passado, acertado em todas as suas contratações. As respostas foram absolutamente favoráveis. Alguns jogadores que não se imaginava que dariam respostas favoráveis deram, e a curto prazo. E esse pode ser um ótimo reforço para o Flamengo. Mas não é por isso que o Flamengo vai chegar e dizer assim, vamos gastar o que a gente tem aqui porque eles estão pedindo mais tanto. Não. Negociação é uma coisa de conversa. Troca de ideia, é queda de braço. Negociação é queda de braço. Agora eu quero saber de você o seguinte, Bruno Monteiro. O Bruno Henrique, o Jesus deu uma entrevista na semana passada, ou no começo da semana, para uma TV de Portugal, e disse o seguinte, olha, o pessoal da China está de olho no Bruno Henrique. Está todo mundo de olho no Bruno Henrique, mas em especial os chineses. Como é que está essa história? O Flamengo, evidentemente, que não vai querer perder Bruno Henrique e Gabigol. O Gabigol não depende do Flamengo. O Flamengo está fazendo o que é possível. Mas ele tem os direitos econômicos da Inter de Milão. Como é que está a história do Bruno Henrique, Bruno? Quanto ao Bruno Henrique, Cereto, o Flamengo está mais tranquilo porque o Bruno Henrique tem contrato até 2021. Até ontem, aqui no Ninho do Urubu, numa conversa com jornalistas, o Marco Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, ele falou, a gente está tranquilo quanto ao Bruno Henrique. O próprio Bruno Henrique tem pretensões de seleção brasileira e tudo mais e sabe que tem que pesar uma decisão quanto a uma possível ida para a China. Mas o Flamengo está tranquilo, já tenta uma renovação, uma prorrogação de contrato com o Bruno Henrique, mas é claro que no momento a prioridade maior é ficar atento à situação do Gabigol. Como você bem disse, nesse momento não depende do Flamengo, depende do Gabigol se acertar com a Inter, mas por enquanto o Bruno Henrique, o Flamengo está tranquilo, está no seu tempo, não vai fazer nenhuma loucura como não vem fazendo, mas já quer sim prorrogar esse contrato do Bruno Henrique, que vai até 2021, Cereto. Até porque não dá para perder os dois, né? Se perder o Gabigol, não sei se vai perder o Gabigol, mas perder o Gabigol e o Bruno Henrique seria aí muito complicado, são os dois principais. Seria complicado, Cereto, mas o Bruno sabe que o Flamengo hoje, o departamento de futebol do Flamengo, a área de futebol do Flamengo, ela tem como mapeamento, por exemplo, suponhamos que seja concretizada uma ida do Bruno Henrique para o futebol chinês. O Flamengo já tem umas 5, 6 opções para suprir uma eventual saída. O mesmo se aplica ao Gabigol. Hoje, o grande problema do Flamengo seria
Se por acaso o Jorge Jesus chegasse e dissesse assim, olha, não vou continuar para a temporada de 2020, aí o Flamengo terá um problema. Não estou dizendo que uma possível saída do Bruno Henrique ou do Gabigol vai impactar na equipe. Mas o clube tem nomes de jogadores, tem lá no seu departamento de futebol já mapeado quem poderia substituí-lo. Uma saída do Jorge Jesus, aí sim, e o Bruno pode confirmar isso, aí sim, ela levaria o Flamengo a ter que se reestruturar, a pensar. Alguém dirá assim, mas o Sampaoli está aí no mercado. Tudo bem, seria um ótimo nome para o Flamengo e está ali ao alcance da mão por estar sem clube. Mas essa saída de um Jorge Jesus, que não é provável, acredito que ele fique até maio, essa sim deixaria o Flamengo mais mexido. Só para fechar, Bruno, quando é que chega o Jesus das férias? Quando é que ele volta para o Flamengo? Vem caminhando sobre as águas. Exatamente. O Jesus, junto com a sua comissão técnica, eles estão de férias, eles voltam ao Rio de Janeiro no dia 20. Os jogadores que participaram do Mundial se representam aqui no dia 27. Então não tem uma data exata, eu até confirmei com a assessoria hoje. Ele chega no Rio de Janeiro dia 20, pode aparecer aqui no próprio dia 20, como pode aparecer nos dias seguintes, aí vai ficar mais a cargo dele. Mas quanto à situação do Jesus, que tem contrato até maio, o Flamengo está tranquilo, quer renovar esse contrato. O Jesus já falou que tem vontade de ficar, então por hora o Flamengo está tranquilo sim. E a prioridade é sim ter o Jorge Jesus à frente do time mais essa temporada. Valeu, Bruno Monteiro. Você volta a qualquer momento para trazer informações do Flamengo. Se pintar novidade, no caso do Michael, você tem prioridade aqui. O Bruno Monteiro, você pode perguntar que ele responde. Valeu, Bruninho. Valeu, Sereto. Um abraço. Valeu, nosso lindinho Bruno Monteiro. Olha só, o Gabigol, a gente tem o vídeo do Gabigol. O Gabigol postou nas redes sociais um vídeo caminhando pela Vila Belmiro e reencontrando amigos no Santos. Onde tudo começou, né? Onde tudo começou. Ele está em Santos, está de férias. Olha lá, estádio Urbano Caldeira. Só que o pessoal... Não o pessoal. Você sabe que algumas pessoas que frequentam as redes sociais... como é que eu posso dizer? Não tem muita tolerância para determinadas coisas. E aí teve uma turma que não gostou, uma turma do Flamengo, que torce para o Flamengo, que não gostou... Porque, será que o Gabigol quer voltar para o Santos? Ele ainda não renovou com o Flamengo e está postando um vídeo na Vila Belmiro, mas você vê algo demais? Não. Alguma... Não vejo nada demais. Eu acho, inclusive, eu sou uma pessoa que prega a tolerância e a compreensão num mundo que está cada vez mais intolerante e incompreensivo. E acho que o fato dele ter ido visitar a Vila Belmiro não tem nenhum mal. Muito pelo contrário, foi lá que ele iniciou a sua carreira, foi lá que ele viveu grandes momentos, viveu momentos melhores ainda no Flamengo, mas foi nesse estádio onde ele começou a se projetar para o futebol no mundo. Vamos lembrar que foi com a camisa do Santos que ele foi negociado para a Inter de Milão, depois esteve no Benfica, enfim. Acho que as pessoas hoje em dia estão muito preocupadas em dar valor a pequenas coisas e criar atritos. Me parece que tem muita gente, especialmente em rede social, que se alimenta de atrito, de conflito, de controvérsia. Não creio que essa seja a melhor forma de conviver, mas enfim. E a informação que eu tenho é que ainda não tem uma proposta efetiva de clubes da Europa ou clubes da Inglaterra. O Gabigol gostaria de jogar na Inglaterra. Isso é um desejo pessoal dele. Essa é a informação que eu tenho. Mas não tem ainda uma proposta, embora tenha sondagens. O Lampard, técnico do Chelsea, já disse que gostaria de ter o Gabigol. O Giroud poderia entrar na negociação com a Inter de Milão, mas não tem uma proposta no papel ainda efetiva pela contratação do jogador. E o Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, que costuma dizer que tem gelo no sangue, ele disse que avançou a negociação para uma renovação de contrato do centroavante, mas que ainda não dá para dizer que está próximo dessa negociação. É o que você disse, é negociação, né? É questão de tempo. Eu imagino que o Gabigol vai esperar um pouco mais aí. Negociação é queda de braço, exercício de paciência, estratégia. Eu entendo que a melhor coisa para o Gabigol seria continuar no Flamengo, porque esse é um ano que nós teremos também a eliminatória. Pelo futebol que ele apresentou, que o levou, inclusive, a ser eleito o melhor jogador da América. Ele tem tudo para ser convocado para a seleção brasileira, para ser titular da seleção brasileira. E aí, sim, construir mais uma temporada em alta. E depois dessa temporada em alta, é sempre bom lembrar, ele tem 23 anos.
escolher, poder negociar para um clube de ponta do futebol europeu. Porque não adianta também ir atuar na Europa num clube que não é competitivo naquele cenário. Eu acho que esse é o ponto. Opa, atenção! Cantillo sendo apresentado com a camisa do Corinthians, o colombiano veio do Júnior Barranquilla e está vestindo a camisa do Corinthians. Thiago Nunes conhece bem porque o Júnior Barranquilla foi o adversário do Atlético Paranaense na final da Copa Sul-Americana de 2018. Uma das principais contratações do Corinthians para a temporada, um pedido especial do Thiago Nunes. Segundo o técnico do Corinthians, o Cantillo vem para ser o organizador do meio de campo. É capaz de fazer isso. Vai mudar o modelo de jogo, né? O Corinthians tem história de Fred Eusébio Rincon, um colombiano que fez história no Corinthians. Então tem no história. Corinthians e no Palmeiras. No Corinthians e no Palmeiras. O Cantillo vai conceder a entrevista coletiva. A gente vai ouvir aqui no Central do Mercado, assim que ele responder. Foi uma boa contratação feita pelo Corinthians. Seria até bom ressaltar. Eu me lembro que acompanhei as finais da Copa